Olá, meus amigos, mais um dia aí do nosso encontro. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, tá? A dedicação. E vamos avançando aqui no nosso segundo dia, tá? Eu fiz uma alteração lá na nossa cadeia de ferramentas que nós estaremos usando, tá? Eu incluí, deixa eu procurar minha caneta aqui. Eu incluí essa última linha aqui, tá? Para gente. Vou tentar usar essa última linha nesse encontro de hoje, né? Eu trouxe aqui o Toad Data Modeler, tá? Que será a ferramenta que nós vamos estar usando para construir o modelo do nosso banco de dados, tá? E eu vou tentar, se a gente conseguir fechar essa aula toda hoje, tá? Apresentar para vocês como é que a gente pode usar o Visual Studio para fazer atualização de ambiente, tá? Por exemplo, eu vou criar toda a minha estrutura, todos os dados na máquina local, tá? E vou usar o Visual Studio para poder atualizar o Azure, tá? Então, eu vou mostrar para vocês duas funcionalidades muito interessantes que tem aqui, tá? Que é o Data Compare e o Esquema Compare, tá? Então, falando assim por alto, ele permite você comparar o seu banco de dados na estrutura, tá? Por exemplo, você tem... Isso aqui eu usava muito lá na empresa que a gente trabalhou, Mário, para poder comparar o banco de desenvolvimento com o banco de produção, tá? Então, a gente realizava o desenvolvimento, né? E na hora de transportar para a produção, a gente tinha que fazer a RDM, preencher aquela burocracia toda, né? E eu usava justamente essa ferramenta para poder comparar a nível de banco o que eu tinha modificado em desenvolvimento que eu precisava levar para a produção, tá? Então, a gente vai simular, vamos dizer que o ambiente local aqui na minha máquina vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento, tá? E o nosso ambiente de produção vai ser um ambiente que eu já criei lá no Azure, tá? Mas que em outro momento nós vamos excluir ele e vamos criar tudo de novo junto, tá? Beleza? Legal. Então vamos lá. Isso daqui eu só coloquei aqui no início desse... Caramba. No início da aula 2, mas eu vou colocar lá no primeiro para a gente poder manter uma documentação toda atualizada, tá? Então vamos lá. Avançando aqui, né? Eu comentei com vocês ontem, né? Deixamos uma atividade para vocês refletirem aí, para a gente já conseguir evoluir. E, basicamente, o assunto de hoje vai ser a modelagem do nosso banco de dados para receber os dados de venda da nossa empresa, tá? Da empresa do pai de vocês. Então, é assim, nesse primeiro momento, nós não estamos falando da estrutura dimensional, tá? Entre fatos e dimensões, tá? Nós estamos falando de uma estrutura transacional, ou seja, aonde as vendas serão registradas, aonde os clientes vão ser cadastrados, os materiais. Fala aí. Tem uma dúvida em relação a isso. Manda aí. Cara, quando você fala dados transacionais, né? Vamos supor que a gente tivesse algum tipo de produto. Vamos supor que, na verdade, que essa loja ela vende bastante. Vamos supor que ela vende a cada minuto. Então, a cada minuto, você precisa estar registrando as informações dessa venda em algum lugar, né? Tipo, todo minuto tem uma venda. E aí, digamos que você preparou um ambiente inicial para você receber essas informações brutas ali, né? Então, quando você fala dados transacionais, eu entendo que seria muito para esse caminho. Um lugar primário onde eu estou recebendo os dados que estão acontecendo ali a cada minuto. Faz sentido? Exatamente. É assim, é a base de dados do sistema que tem dentro da empresa do pai de vocês. Mas eles ainda não são os dados transformados, né? Não. O dado transformado é quando a gente começa a aplicar
o processo de BI ou Big Data, dependendo da empresa, né? Que é onde você vai fazer a extração desses dados. Aí, beleza, aí você tira desse banco transacional as informações e vai começar a trabalhar ele nas camadas, né? Seja elas Stage, ODS, DW ou Bronze, Silver e Gold, tá? Por isso que a modelagem ela se divide em duas categorias, né? Você tem a modelagem transacional e você tem a modelagem multidimensional, né? A modelagem a modelagem relacional. Na modelagem relacional é onde você vai normalizar as tabelas, né? Ou seja, nós vamos pegar aquele Excel que eu deixei com vocês e vamos normalizar ele. O que é normalizar ele? Transformar aquela única tabela em uma estrutura que vai Pô, agora conseguir tudo faz sentido. contemplar tudo, entendeu? Agora tudo faz sentido, né? Porque quando eu tô falando. Você vai falar disso aí ainda, né? Mas você tá falando de relação. Então, por exemplo, quando você fala de relação, eu consigo ver. Vamos supor que eu tenho uma tabela de produto e tem uma tabela de loja. Eu consigo ver qual a tabela e o produto que vende mais da loja tal, né? Exato, Justamente porque eu tenho as relações já montadinhas ali. exatamente. Aí o que acontece? Aí você vai ter os seus cadastros, né? O que são os seus cadastros? Né? A gente pode usar, nesse momento, até a nomenclatura dizer assim, que todos os seus cadastros, nós vamos chamar de dados mestres. Por exemplo, o dado de cliente. Aonde que eu encontro o dado de cliente? Na tabela de cliente. Aonde eu encontro o dado do produto? Na tabela de produto. Aí, beleza, você tem os dados mestres, né? Digamos assim, é a borda da sua pizza. Sem eles, você não consegue vender, né? Porque se você não cadastrou um cliente, não tem para quem você vender. Se você não cadastrou um produto, você não tem o que vender. E se você não cadastrou a sua loja, você não tem aonde vender, né? E a venda é o quê? A venda é o miolo da pizza. É onde você vai juntar tudo isso e vai falar assim, ó, na loja do Rio, eu vendi um notebook para o cliente Edmagno, ele fez um pagamento à vista, o valor unitário era X, como ele comprou uma unidade, ele pagou Y com a forma de pagamento. Entendeu? É Então, onde você, a venda seria fato? no dimensional, tá? Na Entendi. dimensão é o fato, porque assim, o fato é um acontecimento que ocorreu em um determinado período do tempo, tá? Mas todo, só para ficar claro, Pode falar. todo esse contexto de loja, de cliente, de produto seria a dimensão ou não? Sim, sim, seriam as Beleza. dimensões. Exatamente. Já tô adiantando o Exatamente. assunto, né? Que foi mal. Não tem problema, porque essa mesma dúvida sua hoje foi a dúvida do Matheus ontem. Então, é assim, nesse primeiro momento, nós vamos criar o quê? Nós vamos criar a origem da nossa informação, né? O nosso source. É o quê? É a base de dados do sistema que atende a rede de loja do pai de vocês, tá? Então, nós vamos lá ter todos esses cadastros. E quando a gente rodar a nossa rotina de BI, o que ela vai fazer? Ela vai extrair todas essas informações e vai levar para um outro ambiente. E lá nós vamos trabalhar uma outra modelagem, que é a modelagem dimensional, tá? Onde vão ser criadas as dimensões, as fatos. E assim, no modelo relacional, tá? Que é esse primeiro, os dados eles estão normalizados, tá? Então, o que é uma normalização? Nós vamos falar mais à frente, tá? A normalização, ela trabalha exatamente o quê? Ela vem trazer uma organização dentro do seu banco de dados. Então, essa organização ela tende o quê? Reduzir a redundância de informações do seu banco de dados, né? Ela visa trabalhar a integridade dos dados e ela vem trazer performance para o seu banco, tá? Só que acontece, quanto mais normalizado o seu banco fica, mais tabelas são criadas.
tá? Quando a gente fala de modelagem dimensional, já é o contrário. Você reduz esse número de tabela para você ter uma performance ainda maior quando você vai gerar a sua fato. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Começar a brincadeira logo, então. Botei aqui de novo, né, a nossa tabelinha, só que a gente só vai usar ela mais um pouco para frente. Vamos falar um pouco aqui, né, sobre o MER e o DER, né? Vamos lá. O que vocês pesquisaram ontem e entendem um pouco sobre o DER, sobre o MER, desculpa? Que ele falar, tem Matheus? duas tabelas. Pode ser. Aí você complementa aí, que provavelmente precisar. Tem duas tabelas, e aí, independente da regra de negócio, você vai escolher qual deve ser a chave primeira, a chave primária, para colocar na outra. Tá, vai lá, Magno, fala aí. Pô, na verdade, a diferença entre um e o outro também eu sempre fico um pouco confuso, porque parece que os dois são bem parecidos, né? O Mer e o Der, né? Mas aqui a gente tá falando do Mer, né? Então, Isso. nesse modelo, saindo até um pouco da teoria, o que eu faria se eu estivesse montando, por exemplo, uma base de dados, né? Eu ia colocar ali todas as entidades, ou seja, tudo isso aí que eu estava falando anteriormente com o Quintela, né? Tipo, loja, produto, quais são as minhas entidades que eu estou usando aqui no meu modelo. E eu estaria tentando conectar elas nesse primeiro momento. Eu não sei se nesse primeiro momento entraria a cardinalidade, ô Quintela. Isso é uma dúvida. Tá, vamos lá. Beleza, o que vocês falaram, um complementa o outro, tá? Mas assim, o básico do MER, né? Assim, o MER, ele é um complemento do DER, né? Porque o que acontece? Como eu coloquei na tela para vocês aí, né? O MER, ele vai fazer o quê? Qual o objetivo dele? É você pegar aquele nosso arquivo, né? Vamos voltar nele aqui. É você pegar esse nosso arquivo daqui e fazer exatamente isso que está escrito aqui, ó. Descrever, primeiro ponto, tá? Descrever os objetos do mundo real através de entidades. O que é isso, né? Vamos lá. Quando você olha para isso daqui, primeira pergunta que vocês vão me responder assim, não precisa falar todos, tá? Qual é a primeira entidade, né? Entidade não é nada referente à religião, tá? É objeto, né? Quando você olha aí, qual é o primeiro objeto que você consegue ver de frente? Qual a primeira tabela que você consegue ver? Eu vejo de cliente. E você, Matheus? Da venda, eu tinha olhado por causa da ordem aí. Beleza, então é assim, ó, repara que cada um olhou um objeto diferente, né? Tá certo. Mas o objetivo é o quê? É no MER você conseguir mapear todos os objetos que você consegue identificar dentro desse modelinho, tá? Ah, beleza, já mapeei tudo, ó. Eu vejo venda, eu vejo cliente, eu vejo produto, eu vejo vendedor, eu vejo loja, vejo forma de pagamento. Beleza. O segundo passo, qual é? Vamos voltar lá para a definição. É você conseguir identificar, primeiro, quais são os seus atributos. O que vem a ser um atributo, né? Vamos lá, Magno, me dá um atributo de cliente que você vê aí. Nome dele. Nome, beleza. E você, Matheus, qual é o atributo de venda que você vê? O código. O código. Então, assim, beleza. Você vê que cada um falou um da sua entidade. Tá certo. Só que, assim, o primeiro passo é identificar todos os atributos, as entidades, né? Depois é você identificar todos os atributos que cada um possui. E a terceira função é o quê? Vamos lá, voltar. É você conseguir enxergar os relacionamentos, né? Então, vamos lá. Você consegue ver
Primeiro para o Magno. A sua entidade se relacionando com a entidade do Matheus? Consigo. Você Mas consegue? Vai, foi mal, fala aí. eu não sei se diretamente. Não, acho que beleza. estaria sim, acho que estaria diretamente. Tá, Beleza. segura a tua dúvida aí. Vamos lá então, Matheus. Você consegue ver uma relação, um relacionamento, né, da sua entidade com a entidade do Mag? Acho que sim. Beleza. Agora vamos lá, Mag. Aí já entra a questão da interpretação um pouco do contexto disso daqui. O teu objeto é o objeto cliente, correto? Correto. E o objeto do Matheus é o objeto venda. Você consegue ver uma venda ocorrer sem ter um cliente? Não. Então, a tua entidade ela tem um relacionamento direto com ela. Porque Então, mas essa que era a minha dúvida. Por exemplo, isso daí é uma coisa que eu sempre fico um pouco confuso. O meu cliente não poderia estar relacionado, por exemplo, com a loja que ele comprou? E a loja... Sim, mas o que acontece? Tudo, a resposta também é sim, tá? Aí eu vou te fazer uma nova pergunta. Uma venda, ela pode ocorrer sem loja? Não. Não, né? Porque, pelo menos no nosso negócio, não, né? Uhum. Se for uma venda de uma pessoa que vai bater na tua casa aí para vender, pode ser. Uhum. Mas para esse nosso negócio daqui, uma venda ela tem que ocorrer em uma loja, seja ela uma loja física ou no e-commerce. Então, olha como é que você já consegue ter um relacionamento, né? Então, é assim, um relacionamento de venda para cliente é o quê? Uma venda, ela tem um relacionamento de um para cliente, né? Porque uma venda, ela ocorre para um cliente apenas. Você não tem uma venda, a mesma venda, pelo menos nesse nosso contexto, tá? Em outras empresas, talvez isso pode acontecer, mas na nossa loja... Fala aí. Já adiantando novamente o assunto, né? É porque Pode falar. também tem um caso também que você poderia ter ali no meio, para evitar, por exemplo, o relacionamento muitos para muitos, né? Você poderia ter, por exemplo, uma nota fiscal, não é isso? Segura que a gente vai chegar lá. Tá bom. Então, o que acontece? Nesse nosso contexto aqui, qual é o tipo de relacionamento entre venda e cliente? É um relacionamento onde a cardinalidade é 1 para 1. Por quê? Uma venda, ela só vai ocorrer para um cliente, tá? Só que Beleza. agora você olha o inverso. Como é que seria o relacionamento de cliente para venda? Um cliente, ele pode comprar nenhuma vez, você pode cadastrar um cliente e ele nunca comprar na tua empresa. Ele pode realizar uma compra ou ele pode realizar várias compras na tua empresa, né? Então você já começa a ver o relacionamento assim acontecer, tá? Quando você falou esse negócio da nota fiscal, foi perfeito. Por quê? Se você não tem... Vamos lá, vou deixar você falar para depois eu complementar. Vai lá, fala a questão da nota fiscal que tu ia dizer aí. É porque eu estava imaginando o seguinte: um cliente ele pode fazer várias vendas, não precisa necessariamente ser a mesma venda, mas ele pode fazer várias vendas, várias compras, né? E uma venda ela pode estar relacionada a vários clientes. Então, teoricamente, eu estaria com um relacionamento ali que seria muitos para muitos, né? Nesse caso, ele não é um relacionamento muitos para muitos, né? Porque ele é o quê? Eu pensei que você fosse falar na questão dos produtos. Quando você fala na questão dos produtos, aí sim, né? Porque você tem a venda e você tem os itens da venda, né? Ah, entendi. Entendeu? Então é assim, por isso que nesse momento a gente quebra. Por quê? Na minha tabela de venda, eu vou ter o quê? O código da venda e o código do cliente. Aí é 1 para 1. Aí, quando você abre para o item, aí item com produto, você tem o quê? Uma venda, ela pode ter um ou vários itens, né?
Aí que já entra muito nesse contexto, tá? Mas vamos seguir aqui na questão do MER, né? Depois a gente volta lá. Então, eu trouxe para vocês aqui o seguinte, ó, como é que é a estrutura do MER, né? Como eu falei para vocês, ele representa uma entidade, né? Que vem a ser um objeto. Esse objeto, ele pode ser de 3 tipos, tá? Objetos fortes, fracos e associativos, tá? Um objeto forte, né? Um atributo forte, na verdade. Desculpa, atributo não, um objeto forte. Ele é aquele que não depende de outras entidades para existir. O fraco, ele depende de outras entidades para existir. E as associativas, elas são utilizadas quando existe a necessidade de associar uma entidade a um relacionamento. Vamos falar isso um pouco mais à frente, tá? E um objeto, ele possui propriedades, tá? As propriedades, elas são os atributos e são os relacionamentos, tá? Exatamente como a gente falou aqui, ó. Primeiro, a gente descreve todos os objetos, tá? Do mundo real. Do mundo real, no nosso caso, é a nossa planilha aqui que a gente tem como desafio. A gente tem as suas propriedades, né? Que são os atributos que ele tem e seus relacionamentos. E da mesma forma como o objeto ele se quebra em 3 tipos, os atributos eles também se quebram em alguns tipos, né? Você tem um atributo simples, você tem um atributo composto, o derivado e o multivalorado, tá? E você tem a questão dos relacionamentos, tá? Vamos lá. Os atributos simples, você, por exemplo, pode usar como exemplo o CPF, tá? Então, o CPF, ele é um tipo de um atributo forte, porque ele é indivisível, né? Forte não, desculpa, simples, cara, tô confundindo tudo. Então, assim, o atributo composto é aquele que você pode quebrar ele em diversas partes. Por exemplo, o endereço. Você pode quebrar um endereço. Imagina que você, quando fez o cadastro lá na tua empresa, tu disse qual era a sua rua, né, o logradouro. Você disse qual era a cidade, qual era o estado, qual era o CEP e vamos lá, e a unidade federativa, né? Só que isso tudo ficou em uma única coluna. Então, o que acontece? Esse atributo ele passa a ser um atributo composto. Esse atributo você pode quebrar ele em partes, você pode dividir ele, né? Eu tenho todas as informações, tá? Então, eu vou botar o logradouro na coluna logradouro, eu vou pegar o número, vou botar na coluna número, a cidade na coluna cidade, CEP na CEP, e assim até concluir, né? Você tem o derivado, né? O derivado por exemplo, um atributo que ele foi gerado a partir de um outro atributo, né? Por isso que ele é derivado. Por exemplo, se eu chego lá na tabela e vejo que no cadastro do Gabriel ele tem a idade de 42 anos. Como é que ele soube a idade do Gabriel se eu não informei em momento algum a minha idade, né? Então, o que ele fez? Ele pegou essa informação e gerou a partir da data de nascimento. Então, quando ele pegou a data de nascimento, ele consegue manter aquele dado atualizado de forma constante, porque ele vai estar sempre fazendo uma subtração entre datas e consegue pegar aquela informação. E o multivalorado por exemplo, quando você tem na mesma coluna 2 telefones, 2 e-mails. Então, o que você faz? Você vai ter que quebrar essa tabela para fazer a normalização dessa coluna. Então, assim, você vai pegar e vai normalizar, e dali você vai ter um objeto único, e você vai pegar ela, quebrar e falar assim, cara, agora eu tenho uma tabela de telefone, eu não tenho mais os telefones todos cadastrados em uma única coluna separada por vírgula. Não, eu normalizo esse dado e crio uma nova tabela para poder armazená-los. Beleza até aí? Beleza. Então, o que acontece? Os relacionamentos, né, aquilo que a gente estava falando, né, quando você pega
uma tabela e você olha para ela e vê, cara, a tabela de vendas, ela tem uma relação com a tabela de produto, ela vai ter uma relação com a tabela de cliente, ela vai ter uma relação com a tabela de loja e assim por diante, tá? Vamos Show. lá. E o que vem a ser o nosso amigo DER, né? Como eu falei no início, o MER ele vai complementar o DER. Então, olha o que eu coloquei aqui para você. Ele é utilizado para representar de forma gráfica o que nós descrevemos lá atrás. Ou seja, quando nós pegamos isso daqui e realizamos a interpretação e a quebra em outras entidades, né? A gente vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir utilizar o DER para poder criar a nossa estrutura, né? Ou seja, para criar o nosso modelo de dados. Então, deixa eu ver se eu tenho um SQL aberto aqui. Tem. Deixa eu trazer ele para cá. Então, de certa forma, deixa eu ver aqui. Tá. Então, de certa forma, a gente vai usar uma ferramenta, né? Que nesse caso será o Toad. Ele já cria as tabelas, que legal. Para poder o quê? Na verdade, ele não cria, tá, Matheus? Isso aqui já foi criado, tá? Tá. Então, Já aqui... criava automaticamente. Não. A criação é toda manual, tá? A gente vai criando objeto por objeto. Aqui, como o banco de dados já está criado, tá? Eu só peguei aqui a opção dele e pedi para ele gerar um diagrama em cima do meu banco, tá? Você pode selecionar quais são as tabelas que você quer. Mas só pegando um gancho no DER, né? O DER vai ser o quê? Tudo que nós escrevemos referente a isso daqui até virar isso aqui. Por exemplo, nesse caminhozinho que começa com a categoria produto, vai para produto, depois item de venda aí. Ele é um multivalorado ou como chama aquele outro que tem que dividir também? Não, aqui Composto, ou não? É composto. Aqui não. Aqui ele já está todo normalizado, tá? Tá. Achei que, todo tipo, dessa normalizado. tabela categoria aí você cortaria um pedaço da informação dela e criaria mais um ali, mesma coisa para o venda ali. Não. Aqui, digamos que isso daqui já foi totalmente interpretado, já foi mapeado o que deveria fazer, tá? E virou isso daqui, tá? Entendi. Legal. Rapidinho. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? O que pode ajudar vocês na hora da criação do modelo de dados do seu negócio, tá? Então, assim, o primeiro passo, né, é você conseguir responder algumas perguntas, né? Por exemplo, vamos voltar lá para... Acho que eu vou até reportar isso daqui. Deixa eu reportar para não ficar todo o tempo voltando. Deixa eu trazer para cá. Então, vamos lá. Olhando para esse nosso cenário que vocês já estão conhecendo bastante, foi possível identificar todas as entidades desse nosso modelo? Vamos lá. Matheus, quais foram as entidades que você conseguiu identificar? Foi como fala? Não, eu identifiquei os atributos, né? O que é as entidades? A diferença entre as entidades e atributos? Então, as entidades... Então, entidades são as tabelas, né? Os objetos do nosso banco de dados. Os atributos são as propriedades
das entidades. Por exemplo, cliente. Cliente ele vai ter nome, endereço, Entendi. código, entendeu? Vamos lá, você conseguiu mapear desse nosso modelo daqui todas as entidades que nós vamos precisar para criar o modelo? Não sei, eu achei uma de venda, uma de cliente, uma de produto, uma de categoria, uma de vendedor e uma de loja. Tá, deixa eu anotar aqui também. Vamos lá, você disse que encontrou loja, mais o quê? Loja, venda, cliente, produto, categoria e vendedor. Vendedor. E você, Mike? Tá no mudo. Tá no mudo. Pô, tô falando que sozinho. Então, adicionando aí junto com o que o Matheus falou, botei região, né? Também tem região. Aí eu também colocaria como entidade. E eu não sei se o pagamento seria um atributo da venda ou também poderia ser uma entidade separada. Mas eu acho que pode ser, no meu caso, acho que pode ser um atributo da venda. O Você tipo colocaria como um atributo dentro da venda, né? Eu tenho a mesma dúvida em relação à data. Então, assim, a data para mim já é um atributo para mim a data é um atributo da venda. Assim, Matheus, a data ela só vai virar uma tabela quando a gente estiver no modelo dimensional, tá? Ah, tá. Dentro de sistemas transacionais, não existe essa questão de uma tabela de data, tá? Pelo menos eu nunca trabalhei com esse universo tendo uma tabela de data para dados transacionais, não, tá? Então vamos lá. No meu aqui, quando eu mapeei, eu encontrei a tabela de cliente, tá? Uma tabela de venda, uma tabela de itens de venda, tá? Uma tabela de vendedor, forma de pagamento, tá? Loja, produto e categoria do produto. Ah, o Tá? Quintela. Fala aí. Eu acho que eu já matei minha dúvida só de olhar, né? Diga lá. Você colocou aí forma de pagamento, por exemplo, como uma entidade. Porque uma venda ela pode ser feita tanto de forma tipo no débito ou no crédito, né? Então, nesse caso, eu nem pensei dessa forma não, tá, Magno? Porque eu quis trazer o mais simples possível, tá? Não tendo aquela questão de que hoje você, quando vai fazer uma compra, você tem a possibilidade de pagar com 2 cartões, assim. Não fiz nem pensando com isso não, tá? Uhum. Eu fiz mais pensando... Caramba, isso aqui ficou gigantesco. Mais pensando em ter uma tabela com esse tipo de informação, tá? Tá. E outra coisa, por que região não é uma entidade? Então, a gente poderia até colocar, tá? Como uma entidade. Por que eu não coloquei, tá? Porque nesse caso daqui, ó, eu deixei fixo, tá? A mesma coisa que a questão do cliente, tá? Se eu fosse fazer uma normalização muito certinha disso daqui, ó, cairia exatamente nisso que você falou, né? Eu começaria assim, ó, país, tá? Porque como é e-commerce, eu posso ter um cliente comprando no exterior, tá? Se o meu negócio possibilitar esse tipo de transação, tá? Então seria uma entidade de país, uma entidade de unidade federativa, cidade, bairro, e aí uma única tabela onde você casaria tudo isso. Onde você vai falar que
no Rio de Janeiro, né, o estado do Rio, na UFRJ do país Brasil, você tem a cidade de Niterói, você tem o bairro Icaraí. Então, você teria uma tabela onde você faria uma associativa com todas essas tabelas, e aqui você teria um apontamento somente para essa tabela, talvez para a tabela de endereço, tá? Porque também tem essa questão. Um cliente ele pode ter um ou vários endereços. Não necessariamente é o endereço que ele reside. Você, por exemplo, comprou e, amanhã você vai estar na casa da tua tia, vai ficar um mês lá e você quer que a entrega seja feita lá, porque você não vai estar na tua residência. Então, você vai cadastrar um outro endereço. Aí, nesse caso, Matheus, se eu não tenho uma tabela de endereço aqui para associar com a tabela de cliente, eu passo a ter um atributo endereço aqui multivalorado, porque ele vai ter vários, entendi. entendeu? Ele vai ter dentro do mesmo campo vários endereços, então ele vai ter passa a ser um atributo multivalorado. Aí, quando você normaliza, o que você faz? Você quebra essa coluna em outra tabela e relaciona com a tabela de cliente. Certo. Eu tenho uma dúvida Tá? aqui Manda em aí. relação ali à tabela de item e venda. Ela seria a entidade e a produto e a categoria produto seria subentidades ou entidades também? Não é tudo entidade. É tudo Mas entidade. por que elas não estão ligadas direto, então, na principal zona ali, na venda? Elas estão aqui, ó. Esse relacionamento aqui de venda, ele vem, ó, entre tabela de venda, né, e item de venda. Observa aqui, ó, o código da venda, que está aqui em cima, ele está aqui embaixo. Não, sim, isso eu entendi. Tipo, na categoria produto e produto, por que elas não estão ligadas direto na venda ali? É só para mostrar Então, um caminho, tipo assim, estão todos relacionados a produtos, é tipo isso? ela não tá aqui. Vamos ver se é isso que eu entendi. A sua dúvida é por que eu não peguei tudo isso daqui e não joguei aqui para dentro? Não. Por que, por exemplo, tabela produto, tabela underline produto ali da esquerdinha da venda. Uhum. Item venda e a tabela produto ali. Por que ela tá ligada a item venda antes de ligar na venda, na principal? Então, vamos lá. Porque, assim, a venda... Isso daqui é uma parada... Se você não entender, você fala que eu tento É a explicar de mesma novo, dúvida que eu tá? tava também sobre a nota fiscal, é a mesma coisa. Vamos lá. Porque, assim, quando você faz uma venda... Vamos lá. Essa venda, ela ocorreu o quê? Ela ocorreu num dia, tá? Uhum. Ela foi feita para um cliente, né? Uhum. Que teve um vendedor que atendeu, que foi realizada em uma loja. Até aí, beleza, certo? Beleza, certo. Então, o que acontece? Isso daqui é quando você pega uma nota fiscal, você olha o cabeçalho da tua nota fiscal. Aí você vai ter o quê? Os dados da venda. Tá? Os dados da Uhum. venda seriam basicamente o quê? Basicamente isso daqui. Código da venda, data, quem comprou, quem vendeu, onde comprou, valor final, forma de pagamento e tipo de pagamento, tá? Aí, quando você olha o documento que vem, aquela folha impressa, você tem na parte do meio os itens que você comprou, tá? Uhum. Então, o que acontece? Os itens, eles são o quê? Eles são os produtos. Certo. Então, o que acontece? Por que a gente quebra isso daqui, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar abrir aqui o Excel para a gente falar um pouco. Então, aqui, ó, eu tenho código de venda, né? Data venda, cliente, vendedor e loja, tá? Vou colocar assim.
Então, assim, o código da venda foi o código 1. A data da venda foi quando? Foi hoje, 17 de janeiro de 2024. Quem comprou? Quem comprou foi o Matheus. Quem vendeu? Foi o Gabriel. E aonde? Na loja A. Tá? Montei o cabeçalho da minha venda, tá? Vou botar para cá. O que o Matheus comprou? Tá? O Matheus comprou produto, quantidade, valor unitário e valor final. Beleza. Valor final. Então, o que ele fez? Ele comprou um notebook e ele comprou um celular. Comprou 2 celulares, comprou um notebook. O notebook ele pagou 9.000 e o celular ele pagou 6.500, porque foi um iPhone que ele comprou. Então, isso daqui vai ser isso vezes isso, tá? E aqui, mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Eu separei isso daqui em duas entidades, tá? Venda Certo. e itens de venda. Se isso não fosse separado dessa forma, isso aqui estaria nesse formato aqui dentro da nossa tabela. Sim. Entendeu? Então, assim, aqui eu já tenho o quê? Redundância de dados. Por quê? Tá? Por quê? Porque eu tive que repetir esses dados aqui, porque eu tenho dois Porque itens. é uma venda só, entendi. É uma venda só. Então, o que a gente faz? O que a gente faz no ambiente de dados, né? Cara, isso daqui é ruim. Eu tenho que normalizar essa minha tabela. Por quê? Porque eu tenho dados duplicados. Então, o que eu faço? Eu vou quebrar isso daqui em duas tabelas. Onde eu vou chegar aqui na minha tabela de venda. Jogar o código da venda ali. Vou botar aqui, ó, venda. E aqui a minha tabela itens de venda. Então, aqui a minha tabela de venda e a minha tabela itens de venda. E vou dizer aqui o seguinte, cara, isso daqui ocorreu para venda 1. Legal. Então, o que acontece? Primária, certo? Isso daqui, não. Isso daqui é a chave primária da tabela de vendas. Tá? Isso daqui não pode ser a chave primária, porque o primeiro princípio da chave primária é que os dados sejam únicos. Não pode repetir. Se você cria isso, se você cria uma chave primária na coluna código venda, dentro da tabela de itens venda, você automaticamente já falou para o teu sistema o seguinte, cara, eu só posso vender um item por nota, por venda. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui passa a ser a sua chave estrangeira, né? Sim. E o que vem a ser a chave estrangeira? É o elo entre as duas tabelas. Então, é assim, isso daqui... É o elo de ligação, né? Eu não falo elo de ligação, porque se é elo, é de ligação, né? Então, tinha uma professora que falava isso direto. Não, é o elo de ligação. Pô, se é o elo, tá ligando alguma coisa, né? Então, o que acontece? Quando você olha para o seu modelo de dados, você tem exatamente isso daqui, ó. Você tem a sua venda e você tem os itens que você vendeu. Por isso que você quebra, esse desacoplamento que você faz é justamente o quê? É a normalização para você reduzir a redundância dos dados. Entendi. Agora faz sentido. Quando a gente montar isso daqui, aí sim, você vai ver que vai se repetir. Por quê? Porque nós vamos juntar tudo. Se você junta tudo, esse dado aqui, ele vai se repetir, entendeu? Vai se repetir por quê? Porque nós vamos ligar essa coluna com essa coluna e, cara,
aqui se tem 1 e aqui tem N, isso daqui vai aparecer N vezes o que tem aqui. Entendi. Entendeu? Aí o que acontece? Aí, nesse caso, aí tu pega o produto, né? Vamos botar outra coluninha, outra tabelinha aqui, né? Que é o produto. E aqui tem código produto, nome, produto, né? Aí aqui você tem que... Aí aqui, qual é a outra normalização que tem, né? Eu vou pegar isso aqui assim, ó. Vou pegar isso aqui é o item 1, isso aqui é o item 2. Aí aqui, escrevi até errado, produto. Então, esse código produto aqui, ele vai vir para cá. E aqui vai ser o quê? Aqui vai ter 1 e 2. E isso daqui vai ser o quê? Vai ser a FK da tabela de vendas. E na tabela de produtos, ela Aí vai ser APK. Ah, entendeu? tá. Legal. Entendeu? E assim, Sim. é nesse mesmo modelo que funciona a questão da nota de venda, Mário. Entendeu? É só você trocar aqui, ó, nota de venda é mole, nota fiscal e itens de nota fiscal. Sim. Se você Show. não desacopla, entendeu? Se você não separa, você não tem a sua tabela normalizada. Fala aí. O macete, né? Parece que é justamente a questão da forma normal, né? Quando você começar a colocar ali o tabelão, você vai ver que, opa, tá faltando um negócio aqui. Cara, Cara, é por isso que muitos profissionais de dados, da área de dados, eles tomam na cabeça porque eles não querem fazer o princípio básico, que é o quê? É análise, cara. Vamos analisar isso daqui, cara. Subestima, né? O que eu tenho que fazer com isso daqui primeiro? Eu não posso simplesmente pegar isso daqui e sair fazendo, cara. Não posso. Eu tenho que pegar isso daqui, cara. Cara, é debruçar mesmo, cara. O que eu posso fazer isso daqui? Pô, e você vai fazer vários rascunhos, até você chegar aqui. Não estou dizendo que esse daqui é o modelo certo, não, tá? Estou dizendo que esse daqui é o modelo que eu fiz. Você viu que você chegou para mim e falou assim, cara, por que você não colocou região aí? Se eu coloco região, aí eu teria um relacionamento com a parte de cliente, com região e loja. Porque a loja ela tem aqui uma coluna que é o quê? Localidade da loja. Então, assim, é aquela questão. Nós temos 3 lojas, que é o quê? Rio, Ceará e Mato Grosso. E ainda nós temos o e-commerce. Então, se isso daqui tivesse muito normalizado, estaria com essa complexidade. Só que assim, também você tem que levar muito um ponto em consideração. Quanto mais normalizado você tem, mais tabelas você vai ter no seu banco e mais complexos serão os seus relacionamentos. Mas Em questão de processamento... Falei. É isso que eu ia perguntar agora. Não, pode perguntar. Em questão de processamento, se valia a pena normalizar tanto assim? Não vale. É assim. E quando que é a hora de parar, então, Quintela? Então, é assim, você tem que... Isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, tá, Magno? Então, é assim, você tem que ter uma abrangência bem grande do negócio, tá? Porque, como eu falei, né, muitas tabelas, você vai montar uma consulta, você vai fazer muitos joins. Então, cara, você tem que pensar que os índices, eles precisam estar bem atualizados, as estatísticas têm que estar muito atualizado. E, cara, no começo tudo é flores, cara. Tudo é flores. Tu vai rodar... Pô, cara, Gabriel falou que não tem performance. Cara, o troço tá rodando igual um foguete, cara. 2 milissegundos o troço rodou. Mas, cara, pensa que o teu sistema, ele é um sistema vivo. Ele todo dia está entrando dado. E, assim, uma coisa também que vocês precisam prestar muita atenção é a questão dos tipos de dados que são usados, tá? Os tipos de dados, eles influenciam em vários fatores, tá? Inclusive
no crescimento do seu banco de dados, tá? Hoje, com o mundo Azure, né? O mundo AWS, GCP, o mundo cloud em si, você escalonar um servidor, você aumentar o seu poder computacional, você aumentar a memória, aumentar disco, cara, é um estalar de dedo. Você faz isso. No máximo 5 minutos, teu servidor está totalmente redimensionado. Você pode fazer para cima, para baixo. No on-premise não tem muito isso não, tá? Pensa que quando você está num servidor físico dentro da tua empresa, esses fatores eles precisam ser levados em consideração, tá? Dentro de uma empresa, você comprar um equipamento, você comprar um HD, comprar memória, cara, requer você movimentar a empresa quase que toda, tá? Tem que passar pelo setor. Dependendo da empresa, do tamanho dela, você tem que passar pelo setor de compras, tem que ter cotação, tem que ter aprovação, aí vai para a compra, aí espera entregar, arruma uma janela para poder instalar. Então, quando você está no ambiente on-premise, tudo é mais complicado, tá? No ambiente Azure, tu vai lá, cara, quero aumentar disco, quero aumentar memória. É muito simples. Só que quando você está num ambiente on-premise, isso não é tão simples, não, tá? Então, um dos principais fatores quando você está fazendo a modelagem do seu dado é você ter mais ou menos a ideia do crescimento do seu banco, tá? Teve uma empresa que eu trabalhei que quando você gerava o modelo de dados, você era obrigado a descrever na tabela qual era a carga inicial de dados que aquela tabela iria ter, qual era a previsão de crescimento semanal, mensal e anual daquela tabela. O cara leva assim, cara, pô, você falou que essa tua tabela daqui vai ter no máximo 300 registros, por que você colocou esse tipo de dado errado? O cara mandava você fazer, cara, refaz que isso aqui está errado, esse tipo de dado está errado. Então, assim, a modelagem de dados, ela é uma arte, tá? Você tem que sentar, você tem que fazer com calma, sem pressa. E, cara, tem que ser levado muito em consideração tudo que você tem aqui, por exemplo. Tudo, tudo. Por exemplo, localidade da loja. Cara, no máximo aqui um varchar de 3. No máximo. Tem alguns que vão falar para você assim, cara, um char de 3. Eu não colocaria um char, porque o char ele vai alocar o espaço se você for usar ou não. E aqui você, em alguns momentos, você só vai usar 2 caracteres. Então, eu não colocaria um char, eu colocaria um varchar. Então, assim, tudo isso daqui, um administrador de dados, quando ele pega o teu modelo para validar, ele vai levar isso em consideração, tá? Ele vai avaliar o dado que você está entregando para ele, tá? E vai falar para você assim, pô, Matheus, não faz sentido a coluna de data da venda você colocar como um varchar, cara. Isso é do tipo date. Eu colocaria até date time, porque aqui, nesse modelo que eu entreguei para vocês, depois que eu vi isso aqui, está meio errado, não sei se vocês vão concordar comigo. Porque se você quiser fazer uma análise mais aprofundada e falar assim, cara, qual o momento do dia que eu mais vendo? Você não sabe, porque você só tem a data. Então, você sabe que aquela data ocorreu no dia. Mas qual o horário que você mais vende? Ô, Quintela. Fala aí. Cara, essa discussão de tipo de dados é um negócio que quando eu tava no início eu não dava tanto valor, né? Mas aí agora que você tá falando aí, eu vejo que tem... O Magno vê que tem 2 frentes muito fortes nisso, né? Uma é essa daí, né? Que seria a parte da modelagem do dado. E a outra, cara, por exemplo, quando eu faço lá, peguei a planilha X, vou fazer um Jupyter para tratar lá a planilha, vou exportar isso no Excel. Vou pegar esse Excel, vou jogar no Tableau para poder montar meus gráficos e análise. Cara, no Tableau tem como você ficar transformando o dado, né? Vamos supor, você pega o campo data em string, no Tableau você coloca no campo date lá do Tableau, para ele fazer as comparações.
Cara, teve uma reunião, teve uma troca de ideia que a gente teve, que aí que eu me liguei, né? Que tipo, pô, o meu ETL já tem que entregar o dado no formato que ele vai ser consumido. Porque, mano, eu já passei muito, já tive muita dor de cabeça com o Tableau. Quando um dado vinha diferente, eu não conseguia fazer as comparações, entendeu? No É, final. era esse ponto que eu ia falar, entendeu, Magno? Assim, quando a gente trabalha com uma ferramenta, a gente tem que ver para qual fim ela foi desenvolvida, tá? Eu não conheço o Tableau, tá? Mas eu vou falar do ClickView e vou falar do Power BI, tá? Beleza. Você consegue fazer um fluxo de ETL dentro do ClickView e dentro do Power BI. Uhum. Qual é o ponto ruim? O ponto ruim é que ele vai sobrecarregar a ferramenta que ela não foi desenvolvida para esse fim. Ela é uma ferramenta o quê? Ela é uma ferramenta com o fim de data vis. Ela não é uma ferramenta de ETL, mas ela pode fazer. Só que assim, isso pode, em algum momento, jogar contra você, que o seu usuário vai falar assim, pô, Magno, tá muito lento, cara. Tá muito lento. Aí quando tu vai ver, toda vez que ele consulta o dado, ele está fazendo essas conversões aí de string para data, ele está concatenando coluna. Cara, é assim, eu sempre pergunto para a galera o seguinte: tem alguma coisa dentro da sua ferramenta de visualização que pode ser tratada na camada de desenvolvimento do dado? Se tiver, me passa, que é melhor, porque eu já te entrego o dado pronto. Você vai fazer o quê? Você vai fazer, às vezes, a criação de uma measure lá dentro, porque, cara, você precisa fazer lá dentro, porque às vezes o tempo de você mexer naquele processo dali não está dentro da SLA se você abrir um chamado para o time de desenvolvimento mudar o processo de carga. Então, assim, coloca o máximo que puder da carga na carga. Tratamento, conversão de dados, joga no processo pesado. Deixa a camada de visualização só apresentar. Porque, assim, quanto mais rápido a solução for, cara, mais aceitável vai ser para o lado do cliente. Porque o cara pode tomar uma implicância com a tua solução. Então, assim, cara, não vou usar mais isso não, porque isso aqui é muito lento, isso aqui é muito ruim. Aí o cara vai toda hora arrumar um problema para falar que a tua solução não presta. E não importa se você fez o negócio mais top do mundo no ETL, né? Se o Importa. produto final tá lento, o pessoal vai reclamar. Exatamente. E pode chegar um momento que tua solução não vai conseguir processar mais, porque tua massa de dados vai ser tão grande. Isso na outra empresa que eu trabalhei com você, tinha muito disso quando a gente usava o ClickView. Todo o processo de ETL era feito dentro do ClickView. Então, o que acontece? A carga, ele não conseguia finalizar o processo de carga e o dado não era atualizado. Aí, o que acontece? A ferramenta entra em descrédito. O usuário vai falar assim, cara, eu não vou usar isso porque isso aqui está toda hora o dado está desatualizado. Aí o cara vai começar a criar os puxadinhos dele, vai lá no SAP, extrai a informação, cria um PROC-V, cria uma macro, cria alguma coisa na máquina dele e fala assim, cara, eu uso isso daqui porque isso aqui está atualizado e o outro não está. Então, assim, é justamente botar nas suas caixinhas quais são as responsabilidades. ETL com a galera de ETL, DataVis com a ferramenta de DataVis. É sempre bom a gente conseguir fazer essa separação, tá? Legal. Podemos avançar ou mais algumas dúvidas? Está ficando bom. O de hoje está melhor do que o de ontem. Por enquanto. Hoje já tem mais dados, né? Ontem foi muito blá blá blá, mas foi um blá 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 necessário, né? Vamos lá então, né? Voltando aqui ao nosso DER, né? Então, cara, eu destacaria, né, que o primeiro passo para você começar a desenvolver o seu DER é o quê? Identificar e descrever todas as entidades, tá? Aí, quando você tem todas as entidades definidas, né, exatamente como vocês falaram aqui, ó, até compartilhar aqui o Notepad,
Vocês me falaram que nós temos uma loja, venda, cliente, produto, categoria, vendedor, região e pagamento, né? Então, assim, isso daqui seria o quê? Essa primeira etapa, ó, nós conseguimos identificar as entidades, né? Aqui, ó. A gente entrou aqui, ó. Vamos identificar as entidades. Então, foi esse trabalho que nós fizemos. E o próximo é o quê? É a gente pegar o nosso exemplo e, para cada entidade, a gente conseguir fazer o quê? O mapeamento dos atributos, tá? Com as entidades definidas e os atributos também, aí a gente consegue avançar para o outro, que é o quê? É a gente conseguir falar como que essas entidades elas vão se relacionar, né? Eu vi que, vamos lá, eu vi que a minha venda, né, ela vai estar relacionada com a loja, que ela vai estar relacionada com o produto, com o cliente, com o produto. Eu vi que o produto ele vai estar dentro de uma categoria. Eu vi que a minha venda ela foi realizada por um vendedor. Eu vi que a minha loja ela está em uma região. E, para finalizar, a nossa venda ela foi feita com uma determinada forma de pagamento. Um ponto que eu penso que eu coloquei aqui, que eu achei que vocês fossem falar, por exemplo, o valor unitário de um produto, onde vocês colocam? Dentro da tabela de venda ou dentro da tabela de produto? Produto. E você, Mário? Pode botar a pergunta rapidinho, Tela, por favor? O valor unitário de um produto, para você, se fosse você o responsável pela modelagem, essa informação ela estaria dentro da tabela de produto ou dentro da tabela de venda? Dentro da tabela do produto. Então, isso daí é um ponto crítico, tá? Por que ele é um ponto crítico? O ideal é você possuir uma tabela de preços, tá? Separado. Tá bom? Por que eu estou falando isso? E assim, e o preço... Pô, mas aí você mandou uma pegadinha, né? Porque você não falou que tem a tabela de preço, né? Não tem. Não tem. O cara fez para nós errar. Porque, assim, isso daí era um erro que eu cometia lá atrás, tá? Por isso que eu perguntei para vocês. Eu colocava sempre na tabela de produto também. Só que aí uma vez um brother virou para mim e falou assim, cara, você já parou para pensar? Você está me dando um relatório hoje e disse que no mês tal eu vendi R$1.000. E você trouxe esse relatório baseado na venda, na quantidade de produtos vendidos versus o valor de cada produto, você agregou, né? E me disse que vendeu R$1.000. Só que você chegou em 2 produtos e para um produto você aumentou o valor dele e para outro produto você reduziu o valor dele. Segunda pergunta para vocês. O valor do relatório vai ser o mesmo? Acho que não. Então, por isso que o valor unitário, o valor de um produto, né? O ideal, eu estou falando, quanto mais normalizado, mais tabelas vão surgindo, né? Porque o ideal é o quê? Você ter um produto, ter uma outra tabelinha aqui, ó, que vai ser o quê? A tabelinha de preço, e esse preço ele tem que ter uma vigência. O que é uma vigência, né? Você vai dizer assim, cara, que do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 17 de janeiro de 2024, esse notebook aqui que o Matheus comprou, ele tinha um valor unitário de R$9.000. No dia 18, esse notebook ele sofreu um reajuste, seja para cima ou para baixo. Então, o que acontece? Dentro da tabela de produto, de preço, você vai recadastrar esse notebook e vai dizer o quê? Que a partir daquele dia o notebook aumentou.
E quando você for fazer o relacionamento para montar o seu relatório, você vai ter que ir na tabela de preço de produto e buscar o preço que está dentro da tua data de venda. Então, você consegue falar o quê? Que no dia 24, o notebook custava... No dia 17, o notebook custava 9 mil, mas no dia 18, ele vai custar 8.990. Então, você consegue manter o mesmo valor quando você for montar o seu relatório do produto, tá? Ou Legal. você coloca o valor unitário dentro da tabela de item, tá? Eu tenho uma pergunta, Quintela. Na Aí. parte de modelo dimensional lá, essas regras de normalidade, elas existem também? Existe. Tipo assim, é igual. Tá? Igual. Só que assim, Legal. no modelo dimensional, o seu banco ele não é tão normalizado quanto para um sistema transacional, tá? Entendi. Ele é um banco mais desnormalizado, que é o quê? Um banco de BI, ele tem que ter performance. Então, uma das formas de você ter performance nas suas consultas, na aquisição do dado, é o que? É você reduzindo o número de joins dentro da sua consulta. Ou seja, quanto menor for o número de tabelas, menor vai ser o Mais número de rápido. relacionamento que você Entendi. vai fazer, entendeu? Uhum. Beleza. Então, assim, essa questão do valor unitário é uma pegadinha, tá? Eu caía muito nessa daí também. Vamos lá. Aqui, deixa eu só ver onde que nós concluímos aqui. Então, beleza, falamos dos relacionamentos. Questão de normalização, vocês querem deixar para falar amanhã? Porque o Magno ele tem uma reunião daqui a pouco e ele pediu para sair na hora. E assim, faltam 10 minutos, Magno, para as 10. Vamos deixar então para continuar esse ponto da normalização amanhã? Pode ser. Pode ser? Então amanhã a Beleza. gente volta nele e daqui a gente já começa a fazer a construção do nosso modelo, né? A gente vai entrar no Toad, vai criar o nosso modelo lá e vamos alimentar a nossa tabela para a gente já começar a manipular os dados. Tô Show. fazendo um acompanhamento. Já tô escrevendo aqui o post do LinkedIn de hoje. Top. Então é assim, qualquer dúvida, cara, pode mandar. Fica à vontade, tá? Estamos aí. Beleza. E Mas amanhã. tá maneiro, tá bem legal. Tá maneiro? Tá gostando? Aí, Eu assim, também. claro, Achei legal. tragam as dúvidas. E, assim, o ideal é ser dessa forma como a gente está fazendo, entendeu? Com bastante interação, dúvidas, perguntas. Eu vou trazer sempre essas pegadinhas. Sem aí. medo de errar. É isso aí. Cara, quem não morre não vê Deus, né? Então, cara, tem que errar, né, cara? Você só vai errar se você tentar, né, cara? Se você não tentar, você não vai errar. Então, Boa. assim, galera. Então, amanhã a gente continua essa parte de normalização. Aí eu já coloquei aqui, ó. Amanhã a gente vai falar sobre as formas normais, tá? Como é que a gente normaliza uma tabela, tá? Só um briefing aqui, né? Primeira forma normal, a gente elimina os atributos muito valorados e compostos. Fala aí. Só para não escrever besteira aqui no post. O MER e o DER, eles estão ligados aos dados transacionais. Não só dados transacionais, né, Magno? O MER e o DER, eles vão ser base para a gente construir o nosso modelo transacional ou multidimensional, né? Entendi, tá bom. Tá? Amanhã, para isso ficar mais claro, a gente pode dar uma avançada amanhã de como isso aqui seria no modelo multidimensional, tá? Tá bom. Só para vocês terem uma ideia. Caso vocês queiram, vocês falam, não, cara, vai confundir muita cabeça, vamos deixar mais para frente. Aí a gente deixa mais para frente, tá? Então, assim, só falando aqui da forma normal, né? Primeira, a gente elimina os atributos multivalorados e compostos, né? Aquela questão, Matheus, uma coluna de telefone com várias informações, tá? Conforme aquele do endereço que a gente tinha falado, né? Isso daqui é multivalorado.
e esse daqui é Certo. composto, tá? Que aqui a gente faz Beleza. o quê? A gente vai pegar essa coluna Quebrar e em vai duas. quebrar em duas, tá? E isso daqui vira uma nova tabela que vai se relacionar com a tabela através da PK, tá? Legal. Show. E o outro é o quê? A segunda forma normal, né? Para uma tabela estar na forma normal, né? Na segunda, ela tem que estar na primeira, tá? Tem que estar na primeira forma normal. E o que acontece? A gente vai trabalhar com os atributos que não são chaves, ou seja, eles dependem da chave primária em sua totalidade e não apenas de parte dela, tá? Vamos entrar com mais Beleza. detalhes amanhã. Aqui é o seguinte, por exemplo, a gente tem dados de funcionário, né? Aqui seria uma entidade. Aqui a gente tem dados, no caso de projeto. Então, não, vou precisar sair, valeu? Tá, beleza. E aqui de projeto. Abraço, Tá? Matheus. Abraço, Gabriel. Falou, Magno. Valeu, Amanhã. Magno. E aqui seria o quê? O nosso atributo que ele não depende da chave primária, entendeu? Uhum. E a terceira forma normal, ela já é um pouco mais simples do que as outras, tá? Só que é isso daí, a gente troca uma ideia amanhã, beleza? A gente Fechou. foca nisso daqui e encerra essa parte e já começa a modelar o nosso primeiro banco de dados aí. Combinado? Beleza. Combinado. Valeu, Matheus. Amanhã a gente se encontra aí, cara. Abraço. Valeu, meu querido. Abração. Tchau, tchau. Tchau.